Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem neste sábado. Mas antes disso, eu vou falar sobre algumas dicas para o beisebol, né? Quem gosta da Major League Baseball, MLB, a gente tem um jogo que começa hoje, né? Na verdade, é a série, a final da série que começa sexta-noite. Então, essa dica já vai para hoje à noite, tá? Vocês procurem aí nos sites que vocês usam e depois eu vou para as dicas de sábado, tá bom? Então vamos para a tela. A gente está aqui no VBet, nosso parceiro, que ainda não tem conta, abre a sua conta no VBet, tá? Usando esse QR Code ou procurando o link que está na descrição dos nossos vídeos no YouTube. O VBet tem apostas em todos os esportes, é um dos sites que está aí regularizado com o governo brasileiro. Então você pode depositar, sacar tranquilamente, é um dos maiores sites do mundo aí. O VBet é um dos grupos aí globais, 100% de confiança, tá bom? Bom, a final aqui da MLB, né, pega aí os campeões das duas ligas, né, da Americana e da Nacional, e a gente tem aí New York Yankees e Los Angeles Dodgers, tá bom? Essa vai ser a primeira partida na casa dos Los Angeles Dodgers, e a gente vai dar algumas dicas aqui, tanto desse jogo quanto dicas para a série, tá bom? Então, é uma disputa que vai ser muito interessante, né? Essa é uma série de melhor de 7 jogos, então quem ganhar aí 4 jogos vence, né? Jogos que começam hoje à noite, então, lá em Los Angeles, tá bom? Então, a primeira dica de aposta não está aberta agora aqui, tá bom? No VBet, mas você pode guardar aí, se você tiver em outro site ou se vier a abrir depois. Nosso especialista acredita que os New York Yankees terão mais home runs na série, nessa série final, né? Então, pegando todos os jogos, pegar os dois times, os Yankees terão mais home runs, né? Por que a gente acredita isso? Bom, a força da linha de ataque do New York Yankees é superior aí à dos Los Angeles Dodgers, né? Tem um jogador como Aaron Judge que prefere ir para o home run, prefere dar uma bela rebatida para tentar home run do que apenas simples rebatidas para correr as bases, né? Então, os Yankees têm mais jogadores que têm potencial para fazer home runs, tá bom? A segunda dica é para esse jogo, tá? Aqui você vê que a primeira dica é para ganhar a série, tá? A gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre esse primeiro jogo, que é na casa dos Dodgers. E a dica é vitória dos Los Angeles Dodgers em casa. Você vê que está bem apertado, né? 2,01 contra 1,71. E por que a gente acredita que os Dodgers vençam esse jogo, né? Bom, jogando em casa com o pitcher Jack Flaherty e um ótimo banco, né, de jogadores, a aposta é que eles vençam esse primeiro jogo na sua casa, tá bom? E a gente vai ter mais uma dica, que é o número de pontos, né, o número de corridas na partida. Deixa eu ver aqui, ó, total de corridas. Nosso especialista acredita que teremos menos de 8,5, tá bom? Então aqui, ó, abaixo de 8,5 paga 1,96, né? A linha de corte é entre 8 e 9 mesmo, tá? Por que a gente acha que vai ter aí menos de 8 corridas e meia? Bom, essa final, né, essa série é entre duas das franquias, né, dos times mais vencedores e tradicionais da história, né? E é sempre uma disputa muito nervosa. Como esse primeiro jogo, os arremessadores titulares são excelentes jogadores, tende a ser um jogo muito nervoso e com muitas eliminações, muitos strikeouts, né, com os bons pitchers. Então, nosso especialista não acredita que será um jogo de muitas corridas, tá? Não vai ter muitos pontos, mesmo com ambos times tendo bons ataques, tá bom? Então, essa vai ser a dica para essa partida histórica que começa hoje à noite, tá bom? Daqui a gente vai para o futebol. A gente tem um clássico também, né? No sábado. Pois é, né? Vocês sabem qual é? Deixa eu já abrir aqui. Um clássico do futebol mundial e principalmente do futebol espanhol, né? Nada mais, nada menos do que Real Madrid e Barcelona, também chamado de El Clássico, né? É o maior clássico do mundo, né? O Real Madrid e o Barcelona vão se enfrentar e o mundo inteiro para assistir essa partida, né? O Real Madrid começou muito bem essa temporada, né? Com a chegada do Mbappé,
né? Mas a equipe vem oscilando muito durante as partidas. O Barcelona estava um pouco mais firme aí nos resultados, né? Recentemente, o Real Madrid fez a gente teve essa semana, né, os dois jogando na Champions contra times alemães. O Real Madrid começou muito mal, perdendo de 2-0 para o Borussia Dortmund, mas conseguiu virar 5-2, acabou sendo uma grande vitória, né? Mas o time do Real Madrid está oscilando assim desde o começo do ano, tanto nos torneios internacionais quanto no Campeonato Espanhol. O Barcelona está mais sólido, né, como a gente fala, né? Inclusive também ganhou aí tranquilamente contra o Bayern de Munique. O Barcelona está jogando melhor e está liderando o Campeonato Espanhol, tá? É, essa partida que a gente tem, esse clássico, o Barcelona chega para ela com 9 vitórias e uma derrota, né, no Campeonato Espanhol. 9 vitórias e uma derrota. Já o Real Madrid, 7 vitórias e 3 empates, né? Não tem nenhuma derrota, mas tem aí menos vitórias. No papel, se for pegar os jogadores no papel, o time do Real Madrid é um pouco melhor, né? Mas o Barcelona está mais ajeitado, está vivendo um grande momento. Por jogar fora de casa, as odds estão muito altas, né? Estão aqui, ó. Não está mostrando um equilíbrio. Você vê que está 2,0 para o Real Madrid e 3,45 para o Barcelona. A gente acredita que é mais equilibrada essa disputa, não deveria estar tão distante assim para o lado do Barcelona. Nossos especialistas acreditam que vale a pena a gente arriscar para o lado do Barcelona, né? Qual seria essa dica? Pegando um handicap. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. O handicap de mais um para o Barcelona paga 1,50, tá bom? O que quer dizer essa aposta? Bom, a gente ganha essa aposta se o Barcelona empatar ou vencer. Mas, se o Barcelona perder por um gol de diferença, ainda assim a gente não perde o dinheiro. O site devolve o dinheiro para a gente, tá? A gente só perde se o Real Madrid vencer o Barcelona por 2 gols ou mais, tá bom? Será que o Real Madrid vai fazer uma goleada aí em cima do Barcelona? A gente acredita que não. Então, a gente vai nessa linha daí. E a gente vai dar uma segunda entrada, tá bom? No mercado de escanteios. Os dois times aqui possuem jogadores rápidos e habilidosos pela lateral do campo. Pode gerar muitas jogadas de linha de fundo e, consequentemente, escanteios, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como que tá essa linha de escanteios. Deixa eu achar aqui, ó, escanteios. Vamos pegar, olha, total de escanteios aqui. Você vê que o menor número é 8,5, né? Você vê que gira entre 8,5 a 12. E a gente vai pegar, então, acima de 9 escanteios, tá bom? Para não se arriscar demais. O que quer dizer esse acima de 9? Bom, paga quase 1,50, aqui é 1,47. Aqui, para a gente ganhar essa aposta, precisa ter 10 escanteios, tá? Já que a gente está pondo acima de 9. Então, precisa ter 10 escanteios ou mais, a gente ganha. Se tiver 6 escanteios para o Real Madrid, 4 escanteios para o Barcelona, você soma 6 mais 4 dá 10 e a gente ganha essa aposta. Pode ser 7 para um, 3 para o outro, desde que tenha no mínimo 10, tá bom? E a gente ganha. A gente perde se tiver 8 escanteios ou menos, e como a nossa aposta é exatamente 9, né? Se tiver 9 escanteios, a gente nem ganha e nem perde, o site devolve o nosso dinheiro, tá? É uma aposta que tem essa defesa, né? Essa reserva aí, que a gente tem essa chance de acabar não perdendo a aposta. Se a gente colocasse no mais de 9,5, aí teria que ser 10, né? E com 8, com 9, a gente já perderia. No caso aqui, com 9, a gente empata, tá? Se você acha que é um jogo para mais escanteios, você tem aí opções maiores. 9,5, 10, 10,5, 11, mas cada escanteio a mais, né? A cada meio escanteio a mais, vai pagando mais e vai ficando mais arriscada a aposta, tá bom? Vamos para o Campeonato Brasileiro, que tem aqui jogo interessante, né, para a definição de quem será o campeão brasileiro, né? Pois é, o primeiro jogo aqui do sábado, né, às 4h30, são 4 jogos, né, nesse horário, é Palmeiras e Fortaleza. E Palmeiras está na segunda colocação no Campeonato Brasileiro, né, atrás do Botafogo, nessa briga. E o Fortaleza é o terceiro colocado, né? Está um pouquinho atrás, está aqui 4 pontos abaixo do Palmeiras, mas está na terceira colocação o Fortaleza. Aí sonha, quem sabe, em brigar também por esse título. Aqui só vitória interessa, tanto para o Palmeiras quanto para o Fortaleza, porque é um confronto direto aí e para eles tentarem alcançar o Botafogo precisam de 3 pontos, né? Quem perder deve começar a dar adeus aí à briga
contra o Botafogo pelo título, tá bom? Por isso, como a gente acredita que os dois times vão buscar a vitória, a nossa expectativa é de um jogo com um bom número de gols, tá bom? A gente não vai apostar no resultado. Você vê que o Palmeiras é um time melhor no papel, jogando em casa é favorito aqui, ó, em torno de 1,46 com promoção aumentada, tá bom? Mas nós vamos em busca do número de gols, tá? Porque como a gente acredita que os dois times vão buscar o gol, a gente vai conseguir apostar aqui em acima de 2 gols, tá bom? Também tá com promoção aumentada, né? Esse raio verde aqui é promoção que aumenta as odds no VBet. Acima de 2 gols, paga 1,43, tá bom? Essa aposta a gente ganha se tiver 3 gols ou mais, tá? Se tiver 1 gol ou menos, 0 gols ou 1 gol, a gente perde. E se tiver exatamente 2 gols, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro é devolvido, tá bom? E se for numa combinada, a aposta é anulada e sai, né, da multiplicação. Mas é uma boa opção, né? A gente acredita que vai ser um jogo bem movimentado. Os dois times aqui, tanto Palmeiras quanto Fortaleza, tem uma média de gols no Campeonato Brasileiro acima de 2 gols por jogo, tá bom? No primeiro turno, esse jogo foi lá em Fortaleza e foi 3-0 para o Fortaleza. Então, foi um jogo que deu mais que 2 gols, tá bom? Todos os 3 últimos jogos entre Palmeiras e Fortaleza tiveram 3 gols ou mais, tá bom? Não só esse 3-0, quanto os outros jogos anteriores também. Os últimos 3 confrontos tiveram 3 gols ou mais. Vamos para agora outra situação, né? É Grêmio e Atlético Goianiense, né? A gente já falou bastante. O Atlético Goianiense é o time que praticamente já abandonou aí, né? Já assumiu, né? O presidente até inclusive já deu entrevista dizendo que não tem mais esperança, que vai cair para a segunda divisão. É o último colocado, matematicamente até poderia escapar aí do rebaixamento, mas praticamente rebaixado, né? Já o Grêmio melhorou até bastante, né? O Grêmio estava ali na zona de rebaixamento por um bom tempo e agora já está no meio da tabela aí, ó, 13ª colocação. Se você olhar o retrospecto aqui dos últimos 5 jogos, ele é igual do Atlético Goianiense, né? 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Os dois times não vêm bem. O Grêmio faz um campeonato muito ruim, né? Diferente do que se espera de um time tradicional, está brigando aí para se classificar para a Copa Sul-Americana, né? O jogo anterior foi o clássico Grêmio Internacional, o Grenal, né? Que o Internacional venceu. Então o time do Grêmio está chegando aí com bastante cobrança da sua torcida. Bom, jogando em casa diante do Atlético Goianiense, que já está praticamente rebaixado, sem motivação, o Grêmio tem a obrigação de vencer aí jogando em casa. Com odds na casa de 1,60, gente. Muito atraente aqui essa aposta, tá bom? Vitória do Grêmio a 1,60. O time tem motivação sim para jogar esse jogo. Claro, não busca mais chegar entre os primeiros, já meio que escapou do rebaixamento, mas busca ficar ali, pelo menos se classificar para a Copa Sul-Americana. A gente acredita que o Grêmio vai entrar com vontade de vitória sim nessa partida, tá bom? Essa é a dica. Vamos falar então agora sobre outro jogo interessante para quem está brigando aí para fugir do rebaixamento, né? É Vitória e Fluminense. Vitória e Fluminense. O Fluminense também é outro time, assim como o Grêmio, que ficou na zona de rebaixamento por um bom tempo, mas já está bem livre, já está ali no meio da tabela, né? Na 11ª colocação. O Vitória é o primeiro da lista, né, dos 4 rebaixados, está na 17ª colocação, precisando desesperadamente escapar aí para se manter aí na primeira divisão do futebol brasileiro, tá bom? O Fluminense vem de 3 vitórias aí, 2 derrotas, né? Você vê que o Vitória tem um retrospecto bom também, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Não tem muito favorito para essa partida, olha aqui, ó, 2,44 para o Vitória e 3,34 para o Fluminense, né? É um jogo importantíssimo, né? Principalmente para o Vitória, se quiser escapar aí desse rebaixamento. O Fluminense parece que está encontrando um bom futebol e, inclusive, nessa sequência de vitórias aí foram contra grandes times, como uma vitória no Clássico sobre o Flamengo e outra sobre o Cruzeiro, tá bom? A dica aqui, como as odds estão muito altas, a gente vai procurar aí um resultado para o lado do Fluminense. E a gente vai por dupla chance, tá bom? Que é Fluminense vencer ou empate, tá bom? Então a gente acredita aí que o Vitória não ganhe esse jogo em casa e se complique aí para escapar do rebaixamento, tá bom? Então é time 2 ou empate, paga 1,53. Aqui a gente ganha com a vitória do Fluminense
e com o empate, tá bom? Você vê que o Vitória é ligeiramente favorito, né? 2,44 contra 3,34, mas porque está jogando em casa aí, porque pelo time em si está inferiorizado aí perante o Fluminense. A gente acredita que o Fluminense vai entrar com essa vontade aí de jogar, tá bom? Vamos para a Inglaterra, a gente tem aí um confronto que a gente acredita aí num tranquilo resultado, né, para o grande jogador, para o grande time lá na Inglaterra, né, que é o Manchester City. Vamos dar uma olhada como que tá esse sábado aqui. A gente tem Manchester City e Southampton, né? Então a gente tem aí o segundo colocado contra o penúltimo colocado, né? Aqui o Manchester City com 3 vitórias recentes e 2 empates, e o Southampton 4 derrotas e 1 empate, né? Tem um ponto só, Southampton não conseguiu ganhar nenhuma partida, e o jogo ainda é na casa do Manchester City, gente. Tá pagando 1,10 nessa vitória do Manchester City, e vocês já sabem qual é a dica, né? Todo jogo do Manchester City contra um time fraco, a gente vai na aposta halftime barra full time, intervalo barra final do jogo, tá bom? Aqui ela é chamada de meio tempo, partida inteira. Olha só, Manchester City para ganhar o primeiro tempo, o jogo completo, paga 1,42. É só o Manchester City já sair ganhando o primeiro tempo, e normalmente sai ganhando, e ganhar a partida por completo, né? O último jogo aí que a gente teve um susto com o Sparta Praga, né? Manchester City conseguiu acertar essa aposta, foi 1-0 só no primeiro tempo, e depois terminou 5-0, né? A gente acredita aí, pelo menos num resultado de 2-0 nesse primeiro tempo, deixar a gente um pouco mais tranquilo, né? Manchester City não perdeu ainda, tá? São 6 vitórias e 2 empates no total, e como eu falei, o Southampton não ganhou até agora, né? Por mais que o City não está jogando tão bem quanto a gente espera todas as partidas, é uma diferença gigantesca aí entre esses dois times. O Manchester City jogando em casa, nem tem muito o que falar sobre essa aposta. Daqui a gente já vai para o voleibol. Vamos ver aqui a Superliga masculina. Vamos ver aqui, ó, Brasil, Superliga masculina. A gente tem um jogo aqui de Guarulhos contra Suzano, né? Aqui um jogo interessante. A gente já falou aqui sobre esse time de Guarulhos, né? O Guarulhos é um time novo aí, né? Que chegou com tudo, né? Investindo bastante, foi campeão paulista no passado. Só que perdeu alguns jogadores saíram do Guarulhos e não foi contratado outros jogadores à altura. Por isso o time está um pouco mais fraco do que o ano passado, tá bom? Perdeu um pouco do investimento para essa temporada e vem um pouco pior do que o Guarulhos do ano passado. O Suzano manteve praticamente a base do seu time da última temporada. Perdeu apenas um jogador importante, que é o central Judson, que foi para Campinas, tá bom? O time fez um excelente campeonato paulista, o Suzano, e chegou na final, tá? Perdendo para o Vôlei Renata, lá de Campinas, que é um dos melhores times do país. Então o Suzano é um time ligeiramente melhor ao time de Guarulhos, tá bom? E mesmo fora de casa, é um time favorito para vencer. A gente vai dar duas dicas aqui. O primeiro é a vitória do Suzano, você vê que já paga 1,52, tá? 1,52 nessa vitória do Suzano. E aqui no VBET a gente não tem o handicap de sets, tá bom? A gente tem outras apostas, handicap de pontos, mas a gente sempre dá dica porque tem muito site que tem. A dica outra é mais um 7,5 para o Suzano, ou seja, Suzano mais 1,5 sets, tá? O que quer dizer isso daí? Bom, é que Suzano vencer 2 sets, a gente já ganha essa aposta. Então, mesmo que Suzano perca por 3-2, a gente ganharia essa aposta, tá bom? Essa aposta quer dizer que Suzano precisa vencer 2 sets, então pode ganhar, né, vencendo 3 sets, ou até perder por 3-2, que a gente ganharia essa aposta, tá bom? A aposta da vitória do Suzano, ela paga um pouco mais, e eu gosto dela, acho que o Suzano tem totais condições aí de ganhar. Vamos dar uma olhada, então, na Superliga Feminina, porque a gente tem aqui esse único jogo do sábado, que é o Mackenzie, né, contra o Minas, né? Aqui o Minas é o grande favorito, né? O Minas é o melhor time do voleibol feminino
no Brasil, né? É o atual campeão da Superliga e já conquistou o título da Supercopa esse ano, tá? Supercopa e o Campeonato Mineiro. Então ganhou a Superliga no passado e esse ano já ganhou o Estadual, o Campeonato Mineiro e a Supercopa, né? O Mackenzie subiu esse ano, né? Estava na Superliga B, veio esse ano para a primeira divisão e trouxe jogadoras experientes para a equipe, né? Trouxe jogadoras que têm passagens por grandes clubes e até pela seleção brasileira, como a levantadora Fabiola, por exemplo. Por mais que o Mackenzie tenha um time que pode se manter esse ano na Superliga, né, que consiga não ser rebaixado, diante do Minas, que é um dos melhores times do Brasil, tem muito pouca chance de vencer. Então a nossa expectativa aqui é uma vitória tranquila do Minas, tá bom? Não dá para apostar nesse vitória do Minas, está pagando muito pouco. Então a gente vai dar duas dicas aqui. A primeira dela é para, olha, nem abriu aqui, né? Vai abrir já já, gente. Só abriram 4 apostas, mas vai abrir no sábado aqui, tá? Ou sexta mais tarde. E as duas dicas tem aqui no VBet. A primeira delas é resultado exato 3-0 para o Minas, né? Então você vai lá, procura o 3-0 para o Minas, que vai estar como 0-3, né? Porque é na casa do Mackenzie, e vai estar ali como resultado exato, tá? Essa é a primeira dica. A outra dica, que também abre aqui, é para vencer o primeiro set e o jogo completo, né? Então, o time tem que vencer o primeiro set e o jogo completo e você coloca Minas/Minas. Ou seja, Minas vai ganhar o primeiro set e vai ganhar o jogo. Então, pode ser 3-0, pode ser 3-1, pode ser 3-2, desde que Minas ganhe o primeiro set e ganhe o jogo, tá bom? A gente gosta dessas duas apostas. No Campeonato Mineiro, tá? Esses times já se enfrentaram e o Minas venceu por 3-1. Tá? Então não foi 3-0, o Mackenzie ganhou um set, sim. Tá? As odds abriram muito baixas, por isso a gente tem que arriscar aí nesse primeiro set o jogo, né, que vai estar na casa do 1,40 aí, né? Ou o 3-0. O 3-0 é bem mais arriscado, tem que tomar algum cuidado, tá bom? Com isso, eu encerro as dicas para este sábado e amanhã eu tenho muito mais dicas para os jogos de domingo, incluindo futebol, americano, futebol e muita coisa interessante para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.